Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nesse trabalho falaremos de redes sociais, alienação, autoestima e exposição. As redes sociais são um grupo de pessoas que interagem, trocam informações e que possuem características em comum. Já as mídias sociais são os meios pelos quais essas interações são realizadas online, englobando todas as mídias utilizadas para transmitir informação, como o Facebook e o Instagram. As redes sociais são parte das mídias sociais, isso pois as mídias são criadas quando alguém se conecta e as utiliza para trocar informações e compartilhar conteúdo com os outros. E as redes sociais são como um relacionamento e a troca de informação entre as pessoas com interesses comuns. No Brasil, os principais aplicativos são o Facebook, YouTube e o WhatsApp. Facebook liderando com 130 milhões de usuários. Os aplicativos se tornaram ferramentas essenciais na vida cotidiana das pessoas, facilitando a interação social com a comunicação instantânea que é fornecida por essas mídias, podendo ser desde encontros a trabalho ou de entretenimento. Por exemplo, nesse ano, cerca de 11,4 milhões de brasileiros dependem de aplicativos para obter renda. Temos como outro exemplo no dia 4 de outubro desse ano, no qual as principais redes sociais ficaram fora do ar por cerca de 6 horas. O episódio nos mostrou o quão dependentes somos das redes, pois logo que isso aconteceu, as pessoas buscaram desesperadamente por aplicativos alternativos de comunicação, como o Telegram. Nas ciências sociais, alienação é um conceito que designa indivíduos que estão alheios a si próprios ou a outrem, tornando-se escravos de atividades ou instituições humanas, devido a questões econômicas, sociais ou ideológicas. Desta forma, refere-se também à diminuição da capacidade dos indivíduos em pensarem e agirem por si próprios. Há quem defina a alienação como a falta de consciência por parte do ser humano de que ele possui um grau de responsabilidade na formação do mundo ao seu redor e vice-versa. Filosoficamente, o conceito de alienação foi elaborado pela primeira vez pelo filósofo alemão Friedrich Hegel. Segundo Hegel, a alienação é uma característica essencial do homem e ela se dá por meio da produção de coisas, para expressar-se em objetos, sejam coisas físicas, produtos culturais ou instituições sociais. A isto Hegel chamou objetificação, que segundo o filósofo é uma forma de alienação. Os objetos produzidos pelo homem se tornam estranhos ao próprio homem, ao assumirem sua própria forma e função. Outro conceito de alienação é aquele desenvolvido por Marx. A alienação em Marx é entendida como relação contraditória do trabalhador com o produto de seu trabalho e o ato de produção. Um processo de objetivação, tornando o homem estranho a si mesmo, aos outros homens e ao ambiente em que vive. Ele não pertence à natureza, aos deuses, mas a alguém distinto do trabalhador, ou seja, ao capitalista, tornando-se assim uma mercadoria e se reduzindo a instrumento de riqueza de outros homens. Atualmente, um dos maiores problemas com as redes sociais é a capitalização delas, pois as empresas que as possuem em geral buscam de forma agressiva gerar lucro. Isso se torna um problema a partir do momento em que essas práticas extrapolam o aceitável e utilizam estratégias predatórias e que se convertem em uma piora na qualidade total para os usuários. Aspecto esse que atualmente é responsável por gerar uma extrema alienação e manipulação das pessoas que usam essas redes. É visto em notícias o lucro e a fortuna dos donos dessas redes sociais, como por exemplo Mark Zuckerberg, que possui um patrimônio de 100 bilhões de dólares. Mas, afinal, como as redes sociais geram lucro? Bom, em sua maioria, o lucro de tais mídias é proveniente de anúncios publicitários digitais, além de algoritmos que coletam dados dos usuários. Dados esses que são utilizados para poder selecionar anúncios que pertencem ao seu interesse ou vender suas informações para empresas, fazendo com que o anúncio seja direcionado apenas ao público-alvo. Sobre isso, podemos refletir sobre a frase do jornalista americano Andrew Lewis: se você não paga pelo produto, o produto é você. Indicamos também o filme documental Dilema das Redes a fim de mais informações. Sabemos que a internet é o principal meio de comunicação atualmente. Em 2020, as redes sociais ultrapassaram a televisão como fonte de notícia. Entretanto, as redes sociais não são parciais, já que elas não se importam em ser parciais para gerar lucro, podendo te induzir a ter uma opinião sobre determinado assunto. Por exemplo, o Twitter, que, de acordo com o relatório de 2021, favoreceu o alcance de políticos e jornais de direita. Entretanto, nem sempre todas essas informações são necessariamente verdadeiras, visto que as plataformas dão uma grande liberdade de expressão, obtendo apenas algumas diretrizes, e que o intuito dos algoritmos é sempre te manter entretido o máximo possível. No Twitter, por exemplo, uma fake news se espalha 6 vezes mais rápido do que notícias verdadeiras. E de acordo com um estudo do MIT, criamos um sistema que privilegia as informações falsas, porque as informações falsas rendem mais dinheiro às empresas do que a verdade. E um dos
ex-executivos do Twitter resume dizendo: a verdade é chata. Sendo assim, um dos maiores objetivos das redes sociais é te prender nela, criando um ciclo vicioso justamente para que você não seja capaz de se livrar desse vício. Mas, afinal, por que as redes sociais viciam? Algumas ferramentas foram implementadas para fazer com que você fique dentro desses aplicativos o máximo possível, como por exemplo a timeline infinita presente em diversas redes e o próximo vídeo presente na Netflix e no YouTube, além das notificações geradas por esses aplicativos. Essas ferramentas sempre procuram te manter preso e te viciar nas redes, ou te levar de volta de lá de alguma forma. É contado por Adam Walter em seu livro Irresistible. O vício nas redes costuma ser uma combinação de 5 ingredientes: objetivos quase alcançáveis, recompensa boa e previsível, tarefas que se tornam mais difíceis com o tempo, tensões não resolvidas e conexões sociais. As redes sociais capitalizam o que nós, como animais sociais, buscamos constantemente: a validação externa. Comentários, likes e compartilhamentos são os estímulos que aumentam a quantidade de dopamina do cérebro, que é o neurotransmissor ligado à sensação de prazer e motivação. É a mesma sensação quando sentimos prazer ao comer um chocolate, por exemplo. Foi nesse sentido que o Facebook introduziu o like em 2009, sendo os likes como recompensa dos posts e motivos para voltar de novo. E neste mesmo raciocínio, outras mídias sociais acrescentaram também o botão de like. A fim de curiosidades, indico também o livro O Poder do Hábito. Bom, não é à toa que existem apenas dois tipos de indústrias que chamam seus clientes de usuários: a indústria das drogas ilegais e a indústria de software e tecnologia. Esses aplicativos possuem algoritmos a fim de melhorar a eficiência de obtenção de dados da plataforma e buscar melhores maneiras de te manter entretido. Os algoritmos são um conjunto de dados e regras estabelecidas por cada rede social, sendo eles responsáveis por determinar quais conteúdos e quais páginas aparecem primeiro para o público na linha do tempo de suas respectivas contas, sendo que cada aplicativo possui um sistema próprio. O Facebook utiliza a frequência do usuário e a quantidade de pessoas interagindo em um post no mesmo momento, dando maior ênfase para posts virais. O Twitter dá destaque para os posts com termos que estão sendo citados no Trend Topics. Já o Instagram avalia a interação com a plataforma, com os posts mais recentes aparecendo em primeiro. Segundo Rosenberg, autoestima é um conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo sobre seu próprio valor, que se reflete em uma atitude positiva ou negativa em relação a si mesmo. A autoestima está diretamente relacionada com a forma como nos valorizamos e como nos percebemos no mundo. Ainda afeta nossa confiança, nosso relacionamento pessoal e interpessoal. Já a autoimagem pode ser compreendida como a forma que o sujeito se vê, como acha que é ou se sente. E a construção dessa imagem se dá na interação do sujeito com o mundo, nas suas relações afetivas e nos espaços socioculturais. Mas por que a autoestima diminui nas redes sociais? A imagem se dá a partir da fusão dos padrões sociais e das relações construídas. As redes sociais têm o efeito de distorcer o que a gente vê e o que os outros veem sobre nós. Ao entrarmos no Instagram, por exemplo, as pessoas têm pele e corpos perfeitos, fotos em restaurantes caros e viagens, por mais que na realidade seja bem diferente. Além disso, existe a desvalorização do sujeito quando não corresponde às perspectivas, tendo como consequência a alienação e a redução do sujeito à imagem. Este sujeito passa a ignorar a manipulação que está sendo exposto, pois não quer se excluir socialmente. Porém, suas identidades originais tornam-se embaçadas e as expectativas que muitas vezes não são alcançadas trazem uma autoimagem negativa, o que chamam de baixa autoestima. Uma exposição é a ação e o efeito de expor algo para que seja visto, ouvido e apreciado por outras pessoas. Atualmente é comum que as pessoas deixem sua vida de maneira aberta na internet, entretanto isso é capaz de acarretar em uma exposição extrema que pode acabar revelando informações sigilosas. Mas por que essas pessoas se expõem? Nós somos animais sociais e sempre buscamos a aprovação do grupo, e se antes éramos vistos em situações confortáveis, podemos literalmente selecionar a melhor parte da nossa vida e publicá-la buscando a aceitação externa. O culto ao corpo transforma-o em um objeto de consumo, e alcançar o ideal estético torna-se mais relevante do que pensar, sentir, criar ou ser saudável. A cultura do cancelamento é uma forma de exclusão de uma pessoa, grupo ou marca que se superexpõe e que tem uma posição de poder e influência após os mesmos terem tido atitudes consideradas problemáticas ou erradas. Segundo a psicóloga Lísia Pinheiro, ela chama atenção e dá voz à indignação das pessoas em relação a atos, fatos criminosos e formas de preconceitos, gerando diversas consequências como a perda de seguidores, dinheiro, patrocínios, moral e carinho dos fãs. A superexposição traz consigo inúmeros problemas, como sintomas depressivos, perda da capacidade de se concentrar, elevados problemas emocionais, ansiedade, entre outros.
O problema se intensifica quando as plataformas como Snapchat e Instagram oferecem filtros capazes de mudar nossa aparência, buscando aquilo que seja o perfeito ou o bonito socialmente. Devido a isso, aumentaram as tendências anuais de plásticas, e uma dessas tendências em 2017 foi o aumento de pessoas buscando cirurgia para melhor aparência em selfies e videochamadas, e não como elas são no mundo real. Já em 2019, essa motivação subiu de 42% para 72% dos pacientes. Assim, o rosto modificado acaba se tornando normal e o rosto comum é distorcido e incompleto, e cada vez mais as pessoas vão ficando com a mesma cara e o mesmo rosto de Instagram, onde todos querem ter a mesma aparência ideal. Nós sempre tivemos padrões culturais que até a arte se representam bem. As pinturas e as esculturas sempre mostraram que as pessoas consideram como ideal, como por exemplo o corpo dos deuses nas estátuas gregas. Temos também a maquiagem para fazer ajustes em como vemos cores e luzes em nosso rosto. Mas, pela primeira vez, vemos uma mesma estética se espalhando pelo mundo todo, mostrando como as pessoas da Ásia até o Brasil se parecem, pois todos estão sendo expostos aos mesmos padrões, internalizando o que é uma aparência comum nas redes sociais e buscando pertencer a esse mesmo padrão no mundo real. Ou seja, as redes distorcem a aparência das pessoas no mundo real e não só mais na internet. Bom, é a vida imitando a arte. O conceito da beleza passou a ser contemplado pelos gregos, que tentavam decidir o que seria belo. Sendo os gregos brancos e sendo belo o homem jovem, foi instituído que o belo, por ser belo, é consequentemente bom e do bem, e sendo que o poder é majoritariamente constituído por homens de origem branca. Tudo que está fora desta lógica é ruim e do mal. Assim se constrói o preconceito e a conclusão de que, se não for belo, não serve, é descartável, ou mesmo precisa ser dizimado. Percebe-se que o uso da estética para a dominação não foi constituída no pós-Segunda Guerra, mas sim no processo humano a partir das forças predominantes que foram construídas e substituídas no decorrer da história, antes mesmo da consolidação do capitalismo. Logo, a estética do poder dominante sempre foi com o objetivo de dominar, seguindo a lógica de segregação e exclusão. É notável que nossas vidas mudaram após o surgimento das redes sociais. Se antes tínhamos 8 horas de sono, 8 horas de lazer e 8 horas de trabalho, fato que já possui suas controvérsias, agora estamos 24 horas conectados. Sabendo disso, temos que, dentro do processo de produção, o capital evolui para uma relação obrigatória que força a classe trabalhadora a executar mais trabalho do que exige suas próprias necessidades. Assim, o povo trabalha para consumir e consome para viver, refém de um sistema que tem na apropriação da força de trabalho e dos recursos naturais a fonte de lucro e de riqueza de alguns. Sabemos também que as pessoas sempre querem estar na moda e ter uma aparência ideal, como já mencionamos sobre o aumento das cirurgias plásticas. Isso ocorre pois há um mercado de beleza que impõe o padrão certo, onde o corpo ideal é um corpo jovem, malhado e que utiliza as melhores roupas. Atualmente, devido aos inúmeros movimentos sociais e à conscientização de que esses padrões são irreais, muitas empresas mudaram sua forma de fazer marketing, adaptando para a era contemporânea, apenas inovando sua indústria para gerar mais lucro, como por exemplo nessa imagem com uma comparação de uma propaganda da Calvin Klein em 2009 e 2020. Essa é a nossa bibliografia e muito obrigado por ter assistido até aqui.